Queria refletir com vocês o que a gente pode aprender com essa pandemia do novo coronavírus, né? A gente tem ouvido falar muito sobre isso o tempo todo. Na verdade, hoje, quando eu falei para a Ana qual que seria o tema, falei para ela participar, ela falou assim, amor, eu não aguento mais ouvir falar sobre isso, não quero mais ouvir falar sobre isso. E eu falei assim, não, mas a gente vai tentar ver lições práticas a respeito do que o novo coronavírus, do que essa pandemia pode nos ensinar. Porque eu acredito que a gente pode tirar lição de todas essas coisas. Então, o que a gente pode aprender a respeito disso? É apenas algumas lições sobre o enfrentamento desse problema. Eu não quero esgotar o tema a respeito disso. Não tenho pretensão de fazer isso, de esgotar, de falar sobre todos os aspectos, todas as lições, até porque a gente ainda está aprendendo a respeito do que Deus quer falar com a gente, o que isso vai, para onde isso vai nos levar. Eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Continua valendo ainda esse texto. Então eu entendo, creio, que o novo coronavírus também coopera para o nosso bem. Ele também tem algo a nos ensinar. Acontece que eu não tenho pretensão aqui de falar sobre todas as coisas que o novo coronavírus pode nos ensinar, até porque nós não sabemos quanto tempo isso vai durar, qual será a extensão para o nosso país, para o nosso mundo, como ficará depois. Ninguém é adivinho do futuro para saber como é que vai ser depois de que passar tudo isso. Mas queremos tirar algumas lições que a Bíblia nos ensina a respeito das aflições que nós temos, das coisas ruins que acontecem para todos nós e que Deus nos ensina através dela. Porque, como eu disse aqui, esse texto que eu destaquei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive pandemias, inclusive grandes catástrofes, inclusive choro, inclusive dor, inclusive medo, inclusive ansiedade. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque ele tem uma lição, ele tem um amor, ele tem algo para nos mostrar através disso tudo. Mas das coisas que nós podemos aprender a respeito do novo coronavírus, eu queria destacar, a princípio, que ele nos ensina sobre a nossa mortalidade. O novo coronavírus nos está ensinando, esta pandemia está ensinando sobre a nossa mortalidade. Moisés, no Salmo 103, desculpa, no Salmo 90, versículo 12, orou dizendo, faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida para que tenhamos um coração sábio. Uma coisa que esta pandemia está nos ensinando é que todos nós, todos, somos mortais. Compartilhamos de uma humanidade. Todos nós somos seres humanos. Não existe ser humano super-herói. Não existe pessoas que não são passíveis à morte. E Salmo 90, 12 diz que nós somos pó, nós somos como pó. A Bíblia nos mostra o quão pequenos nós somos. Se a gente olhar para os noticiários, isso talvez não seja, não sei quem consegue ficar longe dos noticiários, né? Mesmo televisionados ou pela internet, mas a gente vê que os noticiários demonstram dia após dia o quanto está se contando os mortos na Terra. Dia após dia, nós temos visto que o número de mortos por essa pandemia está só aumentando. Alguns morrem por esta pandemia em si, e outros morrem em decorrência da falência do sistema de saúde. Mas todos podemos ver que, de fato, esta pandemia está matando muita gente. Outras só morreu gente agora? Não. Em todo período de tempo da nossa história, morrem pessoas. Acontece que talvez essa pandemia está nos mostrando, e ela está nos ensinando isso,
é que nós somos suscetíveis a morrer por um organismo pequenininho, que nós que temos a medicina melhor, que nós que somos mais avançados na ciência, que nós, apesar de termos um sistema único de saúde, apesar do mundo, né, enquanto o mundo inteiro ter cientistas do mais alto calibre para poder pesquisar a respeito dessa doença, nós somos mortos, as pessoas estão morrendo por um organismo que não é nem considerado, para vocês terem uma ideia, não é nem considerado um ser vivo. O vírus não é nem considerado um ser vivo, porque só tem material genético dentro dele. E este serzinho tão minúsculo, consegue derrubar sistemas de saúde, consegue derrubar economias, está conseguindo derrubar conceitos, pessoas, e está matando muita gente. E nós temos visto, então, que nós somos apenas poeira, apenas pó. Nós somos pequenos demais. E não é de admirar que Moisés, no versículo seguinte, ele ora ao Senhor dizendo assim: olha de novo para nós, ó Senhor Deus, até quando vai durar a tua ira? Tem compaixão dos teus servos. Nós precisamos, por conta da nossa mortalidade, por conta da nossa pequenez, por conta do fato de sermos pó, por conta de estarmos suscetíveis à morte, nós temos que, precisamos olhar para nosso Deus. Nós precisamos manter os olhos firmes nele, porque é apenas ele que pode nos livrar da morte. É apenas Deus que pode nos livrar dessa condição. Fazendo o quê? Nos livrando do mal, enquanto seres humanos vivos aqui na Terra, e depois nos livrar também da morte eterna, da morte que vai nos levar para o inferno e pode nos dar a salvação. No meio de tudo isso, Moisés sabia exatamente o que nós precisamos. O que nós precisamos? Nós precisamos que o Senhor Deus olhe para nós. E também Moisés, no meio de tudo isso, reconheceu a verdade que transforma nossos medos em fé alegre. No mesmo capítulo, ele diz: alimenta-nos de manhã com o teu amor, até ficarmos satisfeitos, para que cantemos e nos alegremos a vida inteira. Que essa seja nossa oração também. Que a gente possa ver o quão pequenos nós somos, mas esperarmos em Deus, porque é Ele que pode nos proporcionar a vida. É através dele que vamos aprender, nós vamos receber a vida. Apesar de sermos pequenos, apesar dessa pandemia estar nos ensinando o quão pó nós somos, nós podemos esperar na providência de Deus. Tem um irmão escutando uma música. Outra lição a respeito do novo coronavírus que a gente pode tirar para nós é a respeito que essa pandemia do novo coronavírus está nos ensinando a humildade. Ela nos ensina a humildade. Por quê? Porque quando a gente vai ler os noticiários, a gente vai ver as notícias a respeito, você vê que pessoas de grande poder aquisitivo, de grande conhecimento, de grande poder político, de grande poder estrutural, eles também estão na mesma condição do mais pequenino, do mais humilde ser humano. Todos nós, a despeito de termos dinheiro, a despeito de termos poder, estamos sujeitos a sermos contaminados pelo novo coronavírus. Nós não
somos imunes a isso. Não há nada que faça com que nós estejamos imunes. Algumas pessoas estão pegando essa doença e para elas está sendo menos grave, menos gravoso. E para outras está sendo muito grave a ponto de serem levadas à morte. Mas essas pessoas não sabem, ninguém sabe dizer quem será infectado que ficará grave e quem será infectado que ficará muito atingido pela doença. Então, uma das lições que o novo coronavírus pode nos ensinar é a respeito da humildade. Bom, na lição de Paulo, em Timóteo 6, deixa eu abrir aqui, fica mais fácil de ler. Paulo diz assim para Timóteo: aos que têm riquezas neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Paulo está dizendo para Timóteo que as pessoas não podem, não precisam confiar na sua riqueza, no seu dinheiro, no seu poder. O Brasil, nós aqui da Quarta Igreja, podemos pensar que nós estamos numa condição muito boa. A gente vive bem, moramos bem, temos acesso à luz, temos acesso a saneamento básico, temos acesso à saúde por meio do SUS, enfim, nós temos acesso a um monte de coisas. Mas isso não faz com que nós sejamos melhores, não faz com que nós sejamos imunes ao vírus, mais do que uma pessoa que vive numa condição mais humilde do que essa. E Paulo está dizendo que não é que nós não podemos nos apegar a essas coisas, mas ele está dizendo que ter essas coisas, melhor dizendo, mas ele está dizendo que isso, o fato de você se apegar, estruturar a sua vida, o fato de você depositar a sua confiança nessa estrutura, nessa condição que você vive, no dinheiro que você tem, no bairro onde você mora, nas coisas materiais que estão perto de você, isso não vai te levar a lugar nenhum. Nós precisamos colocar nas nossas vidas uma humildade vinda de Deus. É através desta humildade que esta pandemia está nos ensinando, que vamos poder caminhar melhor, poder caminhar com Deus. Paulo quer que sua confiança seja posta em Deus, que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Paulo está dizendo que fazendo um contraponto aqui, dizendo que a nossa confiança não pode estar nessas coisas. Não pode estar na riqueza, não pode estar nos bens que temos, mas a nossa confiança tem que estar em Deus. Se Deus nos desse o que merecêssemos, todos nós nunca mais veríamos a sua face. Graciosamente, Deus é misericordioso o suficiente para nos dar outro respirar e nos abençoar com a vida eterna com Ele. É através da graça dele que nós temos a salvação. É através da graça dele que nós temos a segurança nele. É através da graça dele que nós podemos chamá-lo de Pai. Não é por nada que fizermos, não é por nada que fizemos, não é por nenhum mérito nosso, mas apenas pelo mérito de Deus. É através dele. Porque ele nos salva, porque ele nos guarda, é que podemos ter a salvação, o livramento, a segurança, o socorro no Senhor. Outra lição que o novo coronavírus está nos ensinando ele está nos ensinando a amar a igreja. Você sabe que agora nós temos passado por esse momento e nós temos a vantagem, nós temos o privilégio de termos acesso à tecnologia. Graças a Deus que nós estamos enfrentando o novo coronavírus com acesso à tecnologia.
as distâncias estão mais aproximadas agora. Imagina uma pandemia desta que nós estamos passando, passaram no começo do século XX, houve uma pandemia semelhante a essa, a pandemia da gripe espanhola, conhecida como gripe espanhola. Naquela época, não tinha quase nenhum tipo de meio de comunicação. Os meios de comunicação eram cartas. E as pessoas ficaram realmente isoladas quando esta pandemia atingiu o mundo. Nós temos esse privilégio de podermos ter um telefone, de podermos ter a internet, de podermos fazer uma live, de podermos ligar de vídeo para outras pessoas amadas. E nós podemos ter o privilégio também de assistir os cultos online. Que coisa boa. A gente pode assistir essa aula aqui, por exemplo, agora online. A gente pode, daqui a pouco a gente vai assistir o culto, a mensagem do pastor Celso na nossa igreja. Que alegria, que bom poder ver o pastor, ouvir uma mensagem para nós. Nós podemos também ter a oportunidade de assistir outros cultos de outras igrejas, ver palavras, ver lives, ver discussões, ver diversas coisas que podem nos alimentar enquanto seres que precisam do alimento espiritual. Mas nenhuma forma de substituição, ou não é substituição, mas nenhuma forma de tecnologia pode substituir a alegria que temos de irmos à casa do Senhor. 3.000 anos atrás, o culto semanal não era norma. Na época da Bíblia, na época dos Salmos, você não tinha culto toda semana no templo. As pessoas moravam longe de Jerusalém, elas precisavam sair das suas casas, viajar para chegar lá, para cultuar o nosso Deus. Às vezes era uma vez por ano, 2, 3 vezes por ano. Eram poucas vezes que as pessoas tinham a oportunidade de ir à casa do Senhor. E o salmista escreve que fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A transferência para a casa do Senhor em Jerusalém reuniu milhares e milhares de famílias de Deus. Que diferença no cotidiano de uma pequena vila da Galileia? Porque o Senhor alcançava o seu povo ficava alegre quando ele podia ir até a casa do Senhor, quando ele podia ir cultuar na presença de Deus. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo, o pessoal da minha sala, o pessoal da igreja, também está ansioso para voltar para a igreja, está ansioso para abraçar os irmãos, está ansioso para rever as pessoas de perto, está ansioso para congregar de novo. E eu acho que esta pandemia está nos ensinando a amarmos a igreja novamente. Porque muitas vezes a gente tinha oportunidade de ir à igreja e a gente, por um motivo pequeno, deixávamos de ir. Muitas vezes a gente tinha oportunidade de sair das nossas casas e cultuar com os nossos irmãos, mas a gente deixava simplesmente de ir. Uma vez eu escutei uma pessoa meditando a respeito disso, ela falava o seguinte, na época que a gente podia circular normalmente, né? Ela dizia assim, às vezes a pessoa vai para o trabalho cansada, com febre, chovendo, sem carro, com várias dificuldades, sem roupa adequada, ela vai para o trabalho dela. Essa pessoa estava refletindo a respeito disso. Mas para ir para a igreja, a pessoa, na menor dificuldade, deixa de ir na igreja. Porque às vezes o vizinho do cachorro, do irmão, do cunhado, teve febre, eu não vou na igreja por causa desse motivo banal. E agora nós estamos podendo ver o quão faz falta irmos à igreja. E nós estamos amando de novo. Eu tenho certeza que quando liberar para podermos congregar, nossa igreja vai estar lotada de gente. Eu mesmo vou fazer questão de ir e levar toda a minha família, porque nós queremos abraçar os irmãos. E esta pandemia está nos ensinando isso. Está nos ensinando a amarmos a nossa igreja. A tecnologia fornece uma cobertura maravilhosa, né, para o nosso bolo espiritual.
são diversos tipos de atividades que estamos tendo na internet, mas nada pode ou irá substituir a reunião física do povo de Deus. Nada. E essa pandemia vai deixar como lição para a gente, nós vamos poder aprender a respeito disso. Outra lição que a pandemia está nos ensinando é que ela nos ensina o que é temporário e o que é eterno. O que é temporário e o que é eterno. Deixa eu abrir aqui, peraí. Um dos perigos dessa nossa época, assim, de vivermos agora, nesse nosso tempo, em que nós temos facilidade para as coisas, hoje em dia a gente tem muito mais facilidade, a gente tem muito mais acesso aos bens de consumo, aos bens que nos sustentam, nós temos casa, nós temos carro, enfim, nós temos muito mais acesso às coisas. E um dos perigos de ter essas coisas é pensar que isso tudo é muito sólido, de que isso tudo é eterno, de que isso tudo não vai passar. É a gente se apegar a essas coisas que temos como se isso fosse a nossa tábua de salvação. Mas a Bíblia nos ensina, ali em Isaías, que, vamos ler o texto aqui, Isaías diz assim: anuncie que todos os seres humanos são como a erva do campo, e toda a força deles é como uma flor do mato. A erva seca e as flores caem quando o sopro do Senhor passa por elas. De fato, o povo é como a erva. Nós somos temporários aqui. Nós somos passageiros. Nós somos como o vento. Nós estamos aprendendo a sermos humildes, como já disse aqui nessa lição, e estamos vendo que a nossa vida passa. Todas as coisas que nós temos podem passar, a nossa saúde pode passar, os nossos meios de subsistência podem passar. E o Senhor está nos mostrando que tudo isso é temporário, que isso tudo é apenas vento, é apenas pó, é apenas vaidade das vaidades, como diz Eclesiastes. Toda essa pandemia está mostrando que as coisas estão mudando muito rapidamente. Quem imaginava, por exemplo, que fronteiras de países em pleno século XXI seriam fechadas? Quem imaginava, por exemplo, que que o nosso campeonato brasileiro de futebol, o João está nos assistindo aqui, o nosso campeonato de futebol podia ter sido suspenso? Quem imaginava que igrejas ficariam fechadas? Quem imaginava que parques como a Disney, por exemplo, ficariam fechados, seriam temporariamente fechados? Tudo isso demonstra que essas coisas todas, essa estrutura toda da sociedade, ela é passageira. Ela vai passar, ela está passando, ela muda. A gente se apega a essas coisas, a gente se apega a esse modo de vida, porque a gente acha que sempre foi assim, mas não. Na geração dos meus pais, dos meus avós, o mundo era diferente do nosso agora. O acesso a essas coisas era mais difícil. E como para eles essa dificuldade passou, para nós também essa dificuldade agora vai passar. Porque todas essas coisas no qual a gente apoia a nossa vida são passageiras. Este vírus tem nos ensinado como tudo é temporário na Terra. E como é maravilhoso ter uma palavra que perdura para sempre. Portanto, ao ler sua Bíblia hoje, irmãos, eu queria que você se lembrasse das promessas de Deus para o seu povo, das promessas que Ele tem para nós, de como Ele pode, de como a sua palavra não vai ser vazia, não vai voltar atrás. Eu vou para o último tópico rapidinho, porque nós temos 10 minutos para terminar aqui, o programa já nos avisou. A última coisa que a pandemia, que eu quero lembrar aos irmãos que a pandemia pode nos ensinar, é que Ele é presente, que o nosso Deus é um Deus presente. Os filhos de Corá, nos Salmos, se alegraram e disseram assim,
eu abrir aqui que é melhor. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não nos falta em tempo de aflição. Por isso, não teremos medo. O nosso Deus é um Deus presente, sempre presente na tribulação. Esse texto também é conhecido. O Senhor é um Deus presente na tribulação. Independente daquilo que a gente estiver passando, o nosso Deus é um Deus que está conosco, Ele está presente conosco. Outros deuses do mundo eram deuses muito mais, os falsos deuses eram deuses muito mais distantes, muito mais inacessíveis. O nosso Deus é um Deus acessível e é um Deus que a Bíblia nos fala que Ele está presente conosco, Ele está junto com cada um de nós, Ele fala de perto de nós, Ele nos acompanha no dia a dia, Ele mora no nosso coração, Ele faz morada na nossa casa e Ele está conosco nesse momento de tribulação. Imagine o seu maior medo. Saiba que por maior que ele seja, nosso Deus é maior do que ele e está presente conosco, porque ele é socorro bem presente na tribulação. Eu sei que esse momento de pandemia é um momento que a gente fica com muito medo, a gente tem muita ansiedade, a gente está muito preocupado com as coisas. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas o nosso Deus é um Deus que nos mostra quão presente Ele é, quão Ele pode nos abençoar com a sua presença. Quando nós precisarmos de socorro, quando nós precisarmos de afeto, de carinho, quando nós precisarmos de aconchego, quando nós precisarmos aquietar o nosso coração, acalmar a nossa alma, quando nós precisarmos abaixar o ritmo, nós podemos saber que Deus está presente conosco. Deus está do nosso lado, nos carregando, nos guiando, nos embalando, porque Ele está presente conosco. Ele é um Deus presente, um Deus ativo, um Deus que caminha com o seu povo, um Deus que realiza coisas na vida do seu povo. Não é um Deus passivo, distante, frio, meramente punidor, daquele que está sempre pronto para castigar. Deus é um Deus amoroso, com os braços abertos para nós e presente nas nossas vidas. Eu espero que nós possamos refletir a respeito dessas lições que Deus pode nos falar através da pandemia do novo coronavírus. Eu sei que muitas coisas poderiam ser ditas a respeito dessas lições. Muitas coisas poderiam ser ditas a respeito daquilo que Deus pode nos ensinar através dessa pandemia. Mas que essas possam ser reflexões que você possa gravar no seu coração, que você possa aplicar na sua vida. Que você possa se lembrar de que nosso Deus quer nos ensinar a respeito da humildade, que nosso Deus quer nos ensinar a respeito da nossa mortalidade, a respeito da nossa fraqueza, que o Senhor Deus está nos fazendo ver e amar de novo a nossa igreja, que Deus está fazendo através dessa pandemia, que nós vejamos aquilo que é passageiro e aquilo que é eterno, e que nós tenhamos sempre em mente que o nosso Deus é um Deus presente nas nossas vidas. Eu agradeço a atenção dos irmãos, muito obrigado, e eu espero que essa palavra possa ter abençoado vocês como também me abençoou.